Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória de dois grandes mártires, São João Fisher e São Thomas More. Ambos morreram na grande controvérsia do casamento do rei Henrique VIII, no século XVI, lá na Inglaterra. Controvérsia que deu origem à Igreja Anglicana, uma época bem conturbada da Igreja, de revoltas protestantes. São Thomas More é mais conhecido do que São João Fisher, por ser leigo, né? E tem inclusive vários filmes a respeito dele. Então, nós hoje gostaríamos de conhecer mais de perto, né, São João Fisher. Quem foi São João Fisher? São João Fisher foi um bispo, morreu como cardeal, mas a maior parte da sua vida ele viveu como bispo de Rochester, na Inglaterra. Como bispo de Rochester, ele prestou muitos serviços à corte, né, do rei Henrique VII e depois do seu filho Henrique VIII. Inclusive, ele foi tutor de Henrique VIII, ou seja, foi professor do próprio rei que depois iria matá-lo e martirizá-lo. Vejam o tamanho da traição tremenda de Henrique VIII. O fato é que, logo no início da sua vida como bispo, São João Fisher mostrou uma grande humildade. Ou seja, a diocese de Rochester era a diocese mais pobre da Inglaterra. E ele foi colocado ali porque era o primeiro passo na sua carreira eclesiástica, ali para ser transferido certamente para sedes mais importantes. No entanto, ele firmemente decidiu permanecer na sua diocese e ali ficou como bispo por 31 anos para cuidar do seu rebanho, para cuidar do seu povo. E ele fez isso, né, com grandes pregações. Pregava para o povo e era também frequentemente convidado para pregar na corte, para pregar em Londres, né, que era o centro onde morava o rei. Mas tinha uma tal fortaleza, uma coragem ao pregar o Evangelho, que ele não se detinha diante dos poderosos. Foi isso que ele mostrou na grande controvérsia, né, que houve com o rei Henrique VIII. Aquilo que era chamado pelos ingleses de The King's Great Matter, ou seja, a grande questão do rei. Qual era a grande questão do rei? Era o seguinte: o rei Henrique VIII, ele queria um sucessor que fosse homem. Por quê? Porque a Inglaterra tinha acabado de sair de uma grande guerra de dinastias. E os Tudors, que era a dinastia de Henrique VIII, tinham acabado de subir ao trono e estavam inseguros. E eles não queriam agora ter um sucessor que fosse mulher. Por quê? Porque se ele tentasse colocar uma filha no trono, certamente não faltaria quem dissesse: eles não têm sucessores, vamos nós tomar o trono de volta. Então, por insegurança, né, para querer se manter e manter a sua casa, os seus filhos no poder, Henrique VIII queria um filho homem. O problema é que a mulher dele, Catarina de Aragão, lhe deu uma filha mulher, Maria. E todos os outros filhos dos quais ela engravidava morriam, né? Ou eram natimortos, ou logo depois do nascimento eles morriam. E o rei queria, porque queria um filho homem. O que é que o rei inventa de fazer? Um divórcio. Então, ele vai e pede para o Papa um divórcio. O Papa responde para ele: olha, eu não tenho duas almas. Se eu tivesse uma alma só, eu faria o divórcio para você, né? Perderia uma alma. Se eu tivesse duas almas, eu faria o divórcio para você, perderia uma alma no inferno e a outra ia para o céu. Mas como eu não tenho duas almas, tenho uma alma só,
então eu não vou fazer isso para você, que não quer ser condenado para o inferno. Isso foi a fúria de Henrique VIII, que se autoproclamou então chefe da Igreja da Inglaterra e obrigou todos os bispos e nobres a aceitarem o seu divórcio. É claro, São Thomas More, grande leigo, não aceitou isso e, juntamente com ele, o grande pregador, bispo de Rochester, São João Fisher. São João Fisher não teve dúvida. Ele foi dos púlpitos principais de Londres, diante da Catedral de São Paulo, a chamada a Cruz de São Paulo, que era uma cruz que havia na praça da igreja onde se faziam grandes pregações, e ali prega contra o divórcio do rei. O rei, então, mandou prender. Mandou prender São João Fisher e queria que ele assinasse um juramento, uma declaração dizendo que aceitava o divórcio. É evidente que ele não cedeu. E então, pela defesa do santo matrimônio, São João Fisher foi decapitado. Antes dele ser decapitado, no tempo em que ele estava preso na Torre de Londres, o Papa Paulo III, pensando que para ajudar esse santo bispo, ele foi e nomeou São João Fisher cardeal. Por quê? Certamente Henrique VIII não iria ousar fazer alguma coisa contra um cardeal da Santa Romana Igreja, pois foi exatamente o contrário. Quando Henrique VIII recebeu a notícia de que São João Fisher tinha sido feito cardeal, ele disse: pois não deixem o chapéu chegar aqui. E proibiu que o chapéu cardenalício fosse trazido para a Inglaterra, dizendo ironicamente: não precisa mandar o chapéu para a Inglaterra, eu vou mandar a cabeça dele para Roma. Ou seja, eu vou providenciar que, se ele receber o chapéu cardenalício, receba sobre os ombros e não sobre a cabeça. E de fato mandou decapitar São João Fisher. São João Fisher então foi condenado à morte e decapitado no dia 22 de junho de 1535, morrendo com 65 anos de idade. Vejam, nesses tempos em que as pessoas pensam em soluções para o matrimônio, querendo dizer que os tempos modernos são outros, nós precisamos arranjar um jeito para as pessoas que faliram o primeiro matrimônio possam se casar uma segunda vez. São João Fisher, como outrora São João Batista, prega claramente o Evangelho. Não é lícito divorciar. Não é lícito se casar uma segunda vez. Essa é a fé católica. Para isso, santos derramaram o sangue. Então, se os santos derramaram o seu sangue, é porque afirmar o contrário é um grave pecado. Ninguém derramaria o seu sangue por uma frivolidade. A gente só derrama o sangue por uma coisa que realmente põe em jogo a salvação eterna de nossas almas. Então, para parafrasear o Papa, como nós não temos duas almas, tem uma só, então é melhor permanecermos fiéis à doutrina católica, mesmo que o mundo nos ensine o contrário. Que São João Fisher e São Thomas More intercedam por nós no céu, para que nós possamos verdadeiramente abraçar a verdade católica sobre o santo matrimônio, mesmo que isso custe o nosso sangue. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.